Oi, gente, bem-vindos à nossa live dessa sexta-feira. Sextou, hein? A partir de agora a gente está online no canal do YouTube Band Jornalismo e também no Facebook Band Jornalismo ou Facebook do Band News TV. Você escolhe com qual plataforma você quer nos acompanhar, mas o importante é acompanhar. É uma sexta-feira, todo mundo com um sorriso no rosto, porque lá fora tem sol, tem calor, se bem que não pode se aglomerar, a gente está no meio da pandemia, mas o assunto é difícil. Mesmo assim, eu fiz questão de fazer essa live sobre ele. Desde 2014, setembro é chamado de Setembro Amarelo, para atividades e campanhas de prevenção ao suicídio. É um assunto muito difícil, é um tabu para muitas famílias, muitas pessoas que passaram por essa situação, por uma tentativa de suicídio, ou que conhecem alguém que tiraram a própria vida, não gostam de falar sobre isso, eu entendo, mas a gente precisa falar sobre isso para poder ajudar o próximo. Nós, jornalistas mesmos, até bem pouco tempo atrás, a gente nunca dava uma notícia quando era sobre suicídio, com medo de que isso fosse estimular crimes contra a própria vida. Mas agora a gente está aprendendo que a gente tem uma maneira de se ajudar, que é a comunicação. E os dados são alarmantes, vou te mostrar eles a partir de agora. E foi com eles que a gente decidiu, então, fazer essa live de hoje. No Brasil, a gente tem pelo menos 2.000 pessoas que morrem por ano cometendo suicídio. Sem falar em tentativa, tá? Porque se a gente falar em tentativa de suicídio, aí esse número, infelizmente, é muito maior. Alguns especialistas falam até mesmo em 10 vezes maior. Desse total, ou seja, dá 32 pessoas tirando a própria vida por dia aqui no Brasil. Quando a gente fala de mundo, a gente tem uma morte por suicídio a cada 40 segundos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse dado é muito alarmante, tanto que o Centro de Valorização da Vida fez uma campanha muito bacana essa semana nas redes sociais, falando sobre essas vidas que se perdem a menos de um minuto, uma vida em menos de um minuto no mundo todo por suicídio. Deixa eu mostrar para vocês, porque eles pegaram algumas celebridades e a gente separou a parte da campanha da Ivete Sangalo, para vocês verem um pouquinho. Desafio do check. Jogo rápido da quarentena, sim ou não? Você já se arrumou para ver uma live na sala? Estocou o papel higiênico? Maratonou alguma série? Deu risada pensando na cabeleleila Leila? Chamou o corona de coronga? Já fingiu que estava numa videochamada? Deixou alguém no vácuo no WhatsApp por semanas? Sentiu saudade de estar com os amigos? Mudou de canal para não ter que ver as notícias atuais? Sentiu falta de um abraço apertado? Sentiu tristeza sem nenhum motivo aparente? Já se sentiu sozinho? E sem ter com quem conversar? Pronto. Antes que você pudesse completar um desafio de internet, mais uma pessoa perdeu a vida. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio e precisamos falar sobre a importância da escuta em tempos tão difíceis. Pessoas precisam de pessoas. Como vai você? É uma campanha que começa ali a gente achando como uma brincadeira e a gente vê o quanto é curto esse tempo de 40 segundos, o tempo em que a gente perde uma pessoa por suicídio em todo o mundo. Então é por conta disso, por conta desses números e como falou no final da campanha, né? Pessoas precisam de pessoas, é que a gente está aqui hoje. E para tirar todas as suas dúvidas, te apresento agora a nossa entrevistada da live dessa sexta-feira, que é a doutora Valéria Modio, que é psicanalista. Doutora Valéria, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e muito legal abrir esse assunto que precisa ser falado. Pois é, né? A gente tem tanto tabu, vamos tentar quebrar um pouco desses tabus hoje. Você pode mandar a sua pergunta pra gente, então. Se você está nos acompanhando no YouTube, Band Jornalismo, vai lá e manda a sua pergunta. Pode também falar sobre algum caso. Eu sei que às vezes é difícil as pessoas quererem se identificar. Pode falar de amigo ou manda o caso, que obviamente eu não vou identificar ninguém aqui sem problema nenhum. Também pode nos acompanhar e mandar a sua dúvida pelo Facebook, Band Jornalismo, ou o Facebook do Band News TV. A gente está online nos dois. Vai lá, manda pra gente, inclusive já compartilha com os amigos aí que a gente está online para todo mundo ver. E tem uma terceira forma ainda de você nos acompanhar por esses canais e mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp. O prefixo é 11 999 589588. Está aparecendo aqui na tela. 999 589588. E para começar então o nosso bate-papo, a Verônica Oliveira, ela criou o Instagram Faxina Boa.
Hoje ela tá risonha, linda, maravilhosa, é um exemplo. E eu peguei ela justamente porque é um exemplo pra cima. Mas nem sempre foi assim. Ela vai falar, a Verônica, gente, nesse primeiro vídeo, ela vai contar da tentativa de suicídio dela lá em 2016. Vamos ver. Oi, eu sou a Verônica Oliveira, tenho 39 anos. Hoje trabalho como criadora de conteúdo para as redes sociais e sou palestrante. E tenho uma filha de 20 anos e um menino de 11 anos. Há 4 anos atrás, eu passava por um momento de extrema necessidade financeira, trabalhava como operadora de telemarketing e ganhava um salário mínimo, o que não era suficiente para bancar os custos de uma casa e 2 filhos. E chegou num momento em que eu já estava tão afundada na crença de que se eu ainda estivesse aqui, meus filhos não teriam melhores oportunidades, que eu decidi tirar minha própria vida e acreditando que isso ia fazer com que eles fossem mais felizes. Hoje eu percebo que essa foi uma decisão completamente tomada num momento de desespero e que não correspondia à realidade. E naquele momento eu tive uma overdose de medicamentos e a minha filha me encontrou e chamou a ambulância. Eu consegui ser resgatada e levada a uma clínica psiquiátrica, onde eu fiquei internada por cerca de 1 mês. E esse período foi muito importante também de entender que eu precisava de ajuda, porque até então eu não buscava uma ajuda especializada. Eu guardava todos aqueles sentimentos comigo até chegar um momento em que o cansaço falou mais alto e eu só queria parar de sentir aquela coisa de que eu falhei em tudo na minha vida. E de lá pra cá, depois da saída do hospital, é que eu fui percebendo o quanto era valioso pedir ajuda e o quanto é importante a gente pensar em outras formas de lidar com esse sentimento que não escolhendo a forma mais extrema. Bacana. E hoje a Verônica, né, doutora, tá aqui ajudando pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema que ela passou e tá aqui linda e maravilhosa, com tudo superado. A Verônica falou de dois temas aqui que eu queria abordar com você, doutora. Um é o fato de que quando ela pensou em tirar a própria vida, ela pensou em fazer isso dizendo que era para o bem-estar dos filhos dela. E muito se fala que o suicídio é algo tão egoísta, que só pensa na pessoa. Então a gente viu que no caso dela, pelo menos, não é bem assim. Então não é um padrão. E ela fala muito também de que ela hoje vê a importância de pedir ajuda. E quanto isso é difícil quando a gente está se sentindo mal, né? Na realidade, o suicídio, ele não é a busca da morte, ele é a busca de tirar aquela dor que está sendo insuportável, né? E esses motivos, quando a gente rotula, a pessoa se suicida por causa disso, daquilo, cada um tem o seu caminho, né? A gente precisa entender a particularidade de cada um. E é importantíssima essa rede de apoio, né? Isso é fundamental e pedir ajuda. É que quando a gente está num momento muito difícil, as coisas não estão claras, então a gente não consegue muitas vezes buscar, né? Mas tem que tentar, assim, primeiro que conseguir, a força que conseguir para ir buscar. Eu acho que é um caminho. Agora, doutora, é claro que quando a gente fala para a pessoa chegar a esse extremo, né, numa tentativa, ou ela realmente fazer e infelizmente acontecer, ela já tem que estar passando aí por algum problema. Muitas dessas pessoas, a Verônica, por exemplo, foi diagnosticada também com depressão. Nesse momento da pandemia, a gente tem estudos mostrando que os quadros depressivos estão com um crescimento muito grande, alguns até com 80%, mas depressão, ansiedade, vários outros transtornos que estão chegando perguntas também sobre isso por aqui. A pergunta do Celso Soares é a seguinte: a pessoa depressiva, ela está sujeita ao suicídio? Toda pessoa que tem depressão, ela está sujeita a tentar tirar a própria vida? A gente não pode nunca dizer todos ou nenhum, né? Mas todo mundo está sujeito, na realidade. A gente a vida não é fácil, a gente passa por dificuldades. E são momentos, a depressão sim é um dos fatores que levam, um dos principais, né? Seria estatisticamente o principal, o primeiro. Tem níveis de depressão e pode levar sim, né? Por isso que a gente tem que cuidar antes, porque quando chega a esse nível, ele não está sendo cuidado. A gente tem que cuidar dos nossos sentimentos antes.
né? Até antes da depressão, se a gente conseguir. E já fazer uma pergunta aqui, inclusive, eu acho que a pessoa não se identificou, mas não tem problema não, tá? A gente ajuda ainda assim. Na verdade, como a gente está tentando ajudar muita gente, a gente está falando que a depressão pode ser ligada ao suicídio, não necessariamente, em alguns casos, tudo depende de caso. E a gente tem essa pessoa que pergunta o seguinte, doutora, ela quer falar sobre depressão com a pandemia e se isso pode levar a um transtorno maior. Fala que ela já não sabe, ela ou ele, né, não sei, já não sabe mais o que fazer para continuar, todos os dias é uma luta, pede perdão para Deus, chora todos os dias, mas viver dói demais. Não vejo sentido nenhum em estar aqui nesse planeta. Eu não sei se é um sentimento que já existia, mas como a pessoa colocou sobre depressão versus pandemia, eu acho que é algo que mesmo que já existia, está muito maior agora nesse momento de isolamento, de não consegue ver todo mundo, e crise econômica para muita gente, enfim. O que uma pessoa que está com todos esses tipos de sentimento, dizendo não vejo mais nenhum sentido em estar aqui nesse planeta, deve fazer nesse momento que está nos vendo para a gente conseguir ajudar, tentar ajudar, doutora? A pandemia realmente ela abriu um holofote, né, nos problemas, nas questões. A gente não estava olhando para questões, a gente foi obrigado a se deparar com elas, né? Então, agravou muita coisa, né? Uma pessoa que está assim, com essa dificuldade de viver, a depressão, ela tem isso, né? Esse sentimento de dificuldade de viver, dificuldade de fazer cada coisa do seu dia a dia, tem que buscar uma ajuda. E assim, entender que é momentâneo, que esse sentimento é momentâneo e com ajuda você consegue sair disso, mudar. Não é de um dia para o outro, mas você consegue. Então, tem muitas ajudas hoje, o próprio CVV, muitas, o HC, tudo que são ajudas gratuitas, uma rede de apoio, falar com um amigo, um familiar, um vizinho. Acho que as pessoas também, na pandemia, estão abertas para isso, estão, né, mais sensíveis para isso, porque está todo mundo sentindo as dificuldades da pandemia, né? Então, ela ajudou, acho que nesse sentido. Então, buscar uma ajuda, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue realmente, né? E entender que é difícil, às vezes é quase insuportável a gente viver, a vida está complicada mesmo, mas tem solução. Precisa aguentar um pouquinho e com ajuda, pedir ajuda. Então, para você que nos mandou, é procurar ajuda. Às vezes a gente procura ajuda e as pessoas não nos entendem que estão do nosso lado, né? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é maior, a gente tem essa coisa de competição de problemas, ou às vezes um problema que você está enfrentando, você enfrenta de uma maneira mais difícil, de uma mais fácil e vice-versa. Se ainda assim você não se sentir acolhida, tem várias outras formas de procurar profissionais. Fica nos assistindo que a gente também vai falar sobre isso. Mas o importante é você não desistir, tá? E também a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o outro lado. Quando a gente recebe essa informação, de que maneira a gente pode ajudar a pessoa que está precisando dessa ajuda. Vamos dar uma olhadinha agora. O Marcos Sadoc, nosso repórter da Band lá do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para você, doutora. Vamos ver. Eu tenho duas dúvidas sobre o Setembro Amarelo, sobre toda essa questão em relação ao suicídio. A primeira é a seguinte: normalmente a gente vê que pessoas podem estar um pouco mais depressivas, podem estar passando por algum problema, mas não necessariamente a gente já pensa logo que a pessoa talvez pense em cometer um suicídio. Então eu queria saber se existe algum sinal que a gente possa identificar nas pessoas que estão em estágio mais depressivo e que tenha algum sinal que a gente possa perceber, opa, mais ainda preciso ter atenção em relação a essa pessoa para evitar um possível caso de suicídio. E a outra dúvida é como desmistificar isso, como conversar sobre esse assunto, como falar sobre isso sem que seja tabu. É o que a gente está tentando, inclusive, né, doutora? Mas é como o Sadoc falou, e para a gente é também um tabu, a gente aos poucos está desmistificando. Como fazer essa desmistificação, falar mais sobre esse assunto? Então, falar do assunto. Esse tabu, ele veio da nossa cultura, né? Porque se a gente for até analisar, as religiões colocam como tabu, como algo pecaminoso, que até é uma coisa que eu esqueci de falar da outra pergunta, que ele falou, eu peço desculpas para Deus, né? Tem uma culpa ali. E não, você está sentindo aquela dor, né? Aí, indo para a pergunta dele, primeiro assim, vamos abrir, vamos falar. Todo mundo pode sim passar por isso, né? A depressão, a gente sabe que
12% das mulheres vão passar uma vez por isso, 12% dos homens e 25% das mulheres uma vez na vida, né? Então, não é muito, é bastante, né? Todo mundo está sujeito a isso, porque a vida é complicada, sim, né? E aí, como identificar? Eu acho que a gente não precisa olhar para identificar se a pessoa tem possibilidade de suicídio. Se a pessoa já não está bem, vamos respeitar, né? Porque a gente fala muito, você até comentou, sobre fala hoje, usa muito a palavra mimimi e tal. Não, né? Se a pessoa está sentindo aquilo é verdadeiro para ela, né? Refere-se a ela em relação à vida, né? Cada um tem uma reação no momento da vida também. Então, vamos respeitar. Acho que a primeira coisa é respeitar o protagonismo do outro, né? E tomar esse cuidado antes de pensar, pode ou não pode cometer um suicídio, né? Porque mesmo quando não comete, o sofrimento é muito grande, tem muitas coisas que podem acontecer entre a vida e a morte, né? Pois é, eu já me peguei julgando, né, pessoas que estavam passando de repente por uma mesma situação difícil que eu já passei e enfrentei e querendo que a outra pessoa enfrentasse ou passando por um outro momento e eu tentando botar ela no lugar, dizer, não, mas eu enfrentei uma coisa muito pior e você tá assim. E aí hoje, quando a gente vai ver, é um sentimento não egoísta, mas assim, a gente não pode julgar os outros porque cada um tem as suas dificuldades e as suas facilidades. E às vezes pode ser para mim e não para você, então a gente tem que respeitar como cada um sente isso. Às vezes para uma pessoa, por exemplo, um término de um relacionamento, parece que o mundo vai acabar. Para outras pessoas, não. Ou que já tiveram outros relacionamentos, para outras pessoas é mais fácil. Mas tudo depende para cada um, como é que essa pessoa sente, né? Como é que ela recebe essa notícia. Agora, doutora, falando um pouquinho também de pandemia, que veio essa pergunta, o isolamento, a gente tem também uma questão econômica na pandemia que está mexendo muito com as pessoas. A gente está falando aí bastante da alta dos alimentos da cesta básica, número de pessoas que perderam o emprego por conta disso. A questão econômica também deixa a pessoa mais vulnerável? Sim, a questão econômica é um dos fatores, né, estatisticamente falando, mas deixa vulnerável, e acho que isso vale para a gente também, enquanto sociedade, pensar, né? Eu tenho reparado bastante na pandemia, até através dos pacientes, como a nossa sociedade é cruel em relação a isso, né? A pessoa está com um problema financeiro, aí às vezes coisas pequenas vão piorar, né? Tem aquelas cobranças, aquelas coisas que vão piorar para ela conseguir um empréstimo, alguma coisa e resolver o problema dela. Então parece que vai se multiplicando. É uma sociedade cruel nesse sentido. E aí, o que eu diria para uma pessoa que está com esse problema é tentar separar. É difícil, né? Principalmente quando a gente chega em situações, né, de comida em casa, com os filhos e tal, é bem complicado. Mas tentar separar, tipo, a parte financeira mesmo, da necessidade de viver, né? De criar uma vida, vamos tentar criar uma nova forma de viver, né? Isso exige uma elasticidade emocional também, que a gente muitas vezes tem momentos que a gente perde um pouco, né? Ou não tem, não trabalhou isso na vida, não foi colocado, né, em situações como essa antes, né? Então vai depender também individualmente de cada um. Pois é, e quando a pessoa fica desempregada, ela fica realmente mais vulnerável, né? Ela, além da parte financeira, da dependência da parte financeira para sobreviver, para sustentar uma família, enfim, ou às vezes para socializar, também deixa a autoestima muitas vezes abalada, dependendo de como isso aconteceu, né? Como que essa pessoa perdeu o emprego, por que ela não consegue encontrar outro. Então, realmente, é um dos fatores... A Verônica, que a gente viu logo no início da live, um dos fatores foi financeiro, né? Que fez ela levar ali a uma tentativa de suicídio há 4 anos. O Rodolfo Gomes pergunta o seguinte, doutora. Só quem tem doença grave é que tem tendência a cometer suicídio ou pessoas que estão bem de saúde, mas levam, por exemplo, uma vida devassa? A vida devassa, Rodolfo, eu não sei o que você quer dizer com isso, como a gente não está fazendo um julgamento de valores aqui, vou tirar esse devassa seu, tá? Vou dizer uma pessoa que aproveite a vida de uma forma que ela quer aproveitar, mas que às vezes é meio intensa, digamos assim, doutora.
Uma vida intensa é ótimo. O que é, né, problemas mentais, emocionais, falam só quem tem problemas. A gente está sujeito a ter problema, todo mundo está sujeito a ter problema. Eu acho que um outro tabu que existe é em relação a isso, né? A gente trabalha muito a saúde física do corpo e esquece de pensar na saúde mental. A gente tem que cuidar da saúde mental como uma prevenção também, para quando vem momentos como esse da pandemia, a gente está preparado para lidar com isso, através de um autoconhecimento, né? Então a gente fala-se muito que faz terapia, é louco, né? Ainda tem muito isso, né? E quem que essa divisão, eu tenho problema mental, não tem, lógico, tem gente que tem alguns problemas um pouco mais agravados, que tem a parte médica, química, que tá aí junto, mas todo mundo está sujeito a entrar numa depressão, todo mundo está sujeito a várias questões psíquicas que podem, sim, também chegar a pensar em cometer suicídio e tal. Todo mundo está sujeito, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. E aí, olhar como prevenção, própria prevenção nossa, né? A primeira coisa que também a gente falou nas outras perguntas é tirar a culpa de um monte de coisa. Quando a gente fala do problema financeiro, é que tem muita culpa também, né? Uma coisa é o problema financeiro de não dar conta. A outra é a culpa, como eu consegui fazer isso, o que aconteceu? Não, é difícil. Nosso sistema econômico é difícil a gente sobreviver nele, né? Ele não é uma coisa com um olhar acolhedor, digamos, muito pelo contrário, né? É bastante agressivo a gente viver dentro do nosso sistema econômico, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente não olhar com a gente com culpa, ou eu sou saudável, eu não sou saudável, né? Eu sou equilibrado, eu sou desequilibrado. Não, todo mundo tem momentos de equilíbrio e desequilíbrio na vida, porque a vida nos desequilibra, né? E assim a gente aprende a talvez se manter melhor ou com essa elasticidade emocional para se equilibrar depois. Pois é, justamente quando a gente olha pra gente, que a gente está suscetível também, a gente consegue olhar melhor pro outro quando ele precisa da gente. O Douglas Santucci, apresentador do Band Notícias, tem uma pergunta para você. Vamos ver. A minha dúvida é a seguinte: existe um risco maior em pessoas que foram casadas com pessoas que se suicidaram? Existe um histórico familiar, ou seja, se já teve caso de suicídio na família, o risco também é maior? Tem uma questão dessa forma, assim, não genética, mas às vezes viu acontecendo um trauma de repente? Existe essa tendência, também falando estatisticamente, porque passou por aquilo, e a gente até, né, por exemplo, uma pessoa se suicida, ela influencia pelo menos 6 outras pessoas, né? E é algo muito complicado, porque a gente não consegue respostas, a gente não consegue conversar, nem tem essa coisa de desculpa, não desculpa, tem culpa no meio, enfim, fica algo não falado ali. Então, existe essa tendência, que não é genética nem nada, mas do ambiente, né? Então, pode, assim, estatisticamente existe essa tendência, né? Da pessoa achar a mesma saída para a dor dela, mas não é ligado a um histórico, assim, é pelo ambiente, pelo que foi vivido ali, e não encontrar outra saída para a dor. Seu Lopes fala o seguinte pra gente, ele mandou pelo Instagram, ele falou assim: sugestão, jornais e programas esportivos falarem mais sobre o assunto. É isso que a gente está tentando fazer agora. E, inclusive, vou colocar na sequência a pergunta do César Cavalcante, que é repórter aqui da Band em São Paulo, que ele é um cara que me contaram, eu acho que ele nem falei isso na pergunta, mas me contaram, que ele, inclusive, o TCC dele foi sobre suicídio. Então, uma pessoa que também, e como é jornalista, ele também ficou próximo disso e tem a mesma dúvida que a gente falou no início, né? Um tabu que aos poucos a gente está quebrando agora, porque antes a gente não falava nos veículos de comunicação sobre isso. Então, a gente está começando, tá, Seu Lopes, a fazer, gostei da sua sugestão, a gente já está fazendo hoje por aqui, que assim a gente siga. Deixa eu ver agora a pergunta do César, então. 3, 2, 1. Oi, Paula, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando a live, um assunto muito importante. Eu estou aqui no carro da reportagem, trabalhando, e vou trazer uma dúvida de jornalista mesmo, né? Como
falar do suicídio no noticiário de maneira responsável, né? Como não ignorar esse assunto, que é urgente, é muito importante na nossa sociedade, principalmente nos dias atuais, mas fazer isso respeitando as orientações das autoridades sanitárias, né? A gente sabe que há uma cartilha da Organização Mundial da Saúde para a gente falar de maneira muito cuidadosa desse tema e também não inviabilizá-lo, né? Não tornar ele, colocar ele debaixo do tapete. Como então falar do suicídio no noticiário, no dia a dia, de maneira a informar o público e não contribuir para que haja mais casos, enfim, como noticiar de maneira responsável. Essa é a provocação que eu deixo aí para vocês. Boa, César, até porque o nosso medo sempre foi esse, né? Não provocar outros casos iguais. Mas a gente está vendo que é necessário falar. Como fazer isso, né, doutora? Eu acho que o problema que pode provocar... Lembra que teve aquele seriado, estou esquecendo o nome, que era de uma moça que... 30 Reasons Why. Isso, não, isso. É esse, né? É esse mesmo. Por que ele foi falado muito, que tinha, assim, a gente via em consultório, as pessoas que a gente chama, né, com tendência aí, começaram a falar de novo sobre o assunto, né? Porque a forma como foi abordado, né, depois no final, ok, mas assim, porque você vira uma coisa, ela perpetua, né, a pessoa perpetua através do suicídio. Então, quando a gente conta o caso, talvez em detalhes, pode sim provocar, mas na realidade, a gente até conversou bastante naquela época, né, o Instituto de Estudo e tudo, que não necessariamente é algo ruim, porque volta o assunto e se conversa sobre ele. E aí também se conversa na sociedade, se conversa com a família. Então, falar do assunto, talvez não detalhar como foi, não colocar como um mártir, né? Como uma coisa que se perpetue. Eu acho que é isso, porque a gente tem que ter em mente que a pessoa que busca o suicídio, ela não está buscando a morte, ela está buscando aniquilar a dor e uma outra vida. Ela está buscando matar aquilo que para ela está impossível de viver com aquilo, mas buscando uma outra vida. Mas a gente não sabe a existência de outra vida, né? A gente só vai saber quando acontecer, né? Assim, tem... Então, ter isso, ela não busca a morte. Então, se perpetuar, ela está vivendo, né? Então, eu acho que é só nesse sentido, assim. Vamos trazer para o lado bonito, assim, eu vi a série e ela tem uma discussão muito bacana, que começa com suicídio, mas que traz à toa tantas outras coisas lá, como abuso infantil, como estupro, como pedofilia, como violência, o estupro falando na série masculino e feminino, como bullying. Então traz N questões e realmente essa questão foi muito discutida porque ela mostra a cena em que ela tira a vida, então poderia a Iris estar mostrando como pode fazer e perpetua. Ela fica, eu acho que a série tem 3 ou 4 temporadas, se eu não me engano, e ela perpetua pelo menos 2 temporadas ali na memória das pessoas, ensinando e ajudando. Então eu acho que o que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo, né? É um serviço para as pessoas poderem falar, mas jamais mostrar essa parte que seria, às vezes, como, por exemplo, algumas pessoas que a gente mostra, que foram ícones, né? E que a gente perpetua por lutas, né? Não fazer isso com a pessoa que daí fica ela lembrada de uma forma positiva e essa não é a ideia para não estimular que esse tipo de crime aconteça, né, doutora? Tipo um romantismo, né? Tirar esse romantismo, porque não tem nada de romântico, né? É muito... imagina para quem ficou aqui também, é tristíssimo. Para a pessoa que estava sentindo essa dor, a pessoa que ficou. O Dia GM, ele pergunta o seguinte: como identificar que uma pessoa pensa em suicídio? A gente separou alguns sinais de alerta aqui para mostrar para vocês na tela, e aí eu peço depois para a doutora complementar. Vamos dar uma olhadinha nos sinais de alerta que a gente colocou aqui para você sempre ficar atento à pessoa que está do seu lado. Olha, se ela fala muito de morte e suicídio, se a pessoa se sente sem esperança ou um fardo, isso pode ser você ou a pessoa que está perto de você. A falta de autoestima, a automutilação e o isolamento. O isolamento, inclusive, muito comum em adolescentes e jovens, né? Que pode ser ainda pior, inclusive, quando a gente fala sobre isso. Desses sinais agora, parando nos sinais, doutora, que outros sinais que tem? Agora eu estou pensando também em redes sociais, né?
Será que as pessoas dão algum sinal pelas redes sociais? Hoje elas falam tanto sobre a vida pessoal. Pode ser um sinal ali nas redes delas também? E que outros sinais que você falaria aí para o pessoal que a gente pode ficar atento? Sim, a gente tem visto bastante, né? Caso que nas redes sociais elas estão pedindo ajuda, porque não deixa de ser um pedido de ajuda, né? A própria tentativa do suicídio é um pedido de ajuda desesperado, né? Então, as redes sociais, pessoas que são mais impulsivas também, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é um ato impulsivo. E qualquer... As pessoas tentam se comunicar, né? Então, olhar, a gente está vendo muito jovens se automutilando, e aí eu diria até para os pais observarem, e às vezes é impacto do corpo que a gente vê, né? Que não está exposto totalmente, também é um sinal de uma dor muito intensa interna, que aí eles passam a dor para o corpo, né? Mudanças de comportamento para jovem, mudanças de comportamento socialmente, com os amigos, pouca interação, qualquer pedido, eu não estou aguentando, a vida está muito difícil, hoje eu não estou conseguindo fazer, muita irritabilidade, são todos sinais que podem ser de que está insuportável viver, é isso que a gente tem que associar, sabe? Agora, por exemplo, eu vou falar só o primeiro nome, não vou, a pessoa mandou o sobrenome, mas eu vou falar só o primeiro, assim, para preservar a identidade. Rieri falou o seguinte, a minha pergunta é: uma pessoa que recentemente se divorciou se sente frustrado e ultimamente quer ficar isolado e sente vontade de se trancar dentro do quarto e de morrer de overdose. Concluindo a minha pergunta, por que essa pessoa se sente assim? Eu não sei se a Rieri ou o Rieri, não sei, está falando dela mesma ou se está falando de um comportamento que está vendo. Então aí eu já passo para a próxima pergunta, doutora, que se a gente vê um comportamento desses, de que maneira a gente age para ajudar essa pessoa? Agora com essa pergunta chegando para a gente e para quem está do lado e vê esse comportamento alterado ou com esses sinais que a gente mostrou agora, o que a gente que está vendo deve fazer para ajudar? Eu acho uma ótima pergunta, porque a gente tem também uma coisa social de que tem que respeitar, né, a privacidade, os desejos. Ela quer ficar só. Se a situação tá como essa, de se trancar no quarto, de querer morrer e tal, tem que haver uma intervenção, né? Porque uma pessoa que está numa situação dessa, ela não está numa consciência normal, né? Cria-se fantasias, a gente não consegue ter um equilíbrio, é uma pessoa que está não consegue ter raciocínios, consciência clara. Então ela precisa de uma ajuda, e a ajuda pode ser sim a intervenção. Então, em casos como esses, a gente não pode esperar, será que vai melhorar ou não vai? Tem que tentar uma intervenção mais séria através da medicina e tudo mais, porque aí, com o apoio, com medicação, com tal, a gente consegue equilibrar e aí se conversar, né, de uma forma um pouco mais consciente. Mas chegar a esse ponto, a gente tem que tentar, né, amigo, família, tentar intervir. Pois é, a gente falou aí o que fazer. Agora a gente separou uma arte também para o que não fazer. Lembra que a gente estava falando no início de subestimar a dor do outro? Vamos dar uma olhadinha no que não fazer quando a gente vê algum sinal de uma pessoa que pode estar depressiva, tirar a sua vida, ou enfim, acontecendo com a gente mesmo, mas principalmente quando a gente está do lado e vendo alguém assim. Olha, o que não fazer. Não dá sermão, tá, gente? De jeito nenhum. É aquilo que a gente falou, né? Eu não passo por tudo isso. Cada um tem a sua dor e sente de uma forma diferente. Não achar que é chantagem emocional. Isso serve para vários relacionamentos, né? Familiares, amorosos, de amizade. Não compare a dor do outro com a sua. Fale pouco e ouça mais. Esse último eu acho o melhor. Que quando uma pessoa às vezes chega te pedindo ajuda, a gente tem a tendência a falar dos nossos problemas, que a gente está falando da competição de problema, ou comparar com o que a gente já passou no momento. Aí quando você vai ver, você está falando mais do que a outra pessoa. Aí você não está ajudando, né? Que mais que a gente não pode fazer, doutora, em casos assim? E esse ouvir mais, falar menos, ele está dentro de uma coisa que eu acho que é a coisa mais importante, que podem ser várias atitudes, que é o acolhimento.
né? É acolher o sentimento daquela pessoa, acolher o estado que ela está naquele momento. Por mais que você ache, eu acho isso boba, acolhe. É a gente pensar no protagonismo, né? Aquela pessoa tem a própria história, então aquilo que para você não é nada, para ela pode ser muito importante, porque se associa à história antiga dela, se associa a outras questões dela, né? E acolher. Então, a própria pessoa acolher o seu sentimento e os outros, quem está em volta, acolher também. Então, acolher, ela falou, dá importância àquilo que ela falou, né? Ouvir, procurar saber, procurar ajudar ela. Como eu posso te ajudar? A gente estar lá pelo outro, né? Eu acho que se a gente tiver esse raciocínio, são várias atitudes que vão estar envolvidas nisso, né? A gente desacostumou a estar pelo outro ali. Tudo é tempo, tudo, eu não tenho tempo de ouvir, eu não tenho tempo, né? É estar lá pelo outro, se entrega ao outro, pelo menos aquele tempo, e fica acompanhando, olha para o outro, né? Eu acho que se a gente tiver essa predisposição, já está incluído um monte de atitude. Espero que a gente, com essa live, esteja acolhendo várias pessoas, que vocês se sintam acolhidos também para mandar as perguntas, contar as histórias de vocês, depois ficar revendo a live, mostrar para quem você acha que pode precisar dessa ajuda. Pablo Ribeiro, meu colega lá de Band News TV, apresentador, tem uma pergunta também, vamos ver. Oi, Paula. Oi, pessoal. A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus está longe de acabar, infelizmente. Como no momento em que as relações humanas ficam ainda mais profundas e as fraquezas mais evidentes, a gente pode enumerar e até observar sintomas que podem ser parecidos com a depressão e que podem levar ao suicídio também em pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, nossos pais, nossas mães, irmãs, irmãos, mulheres, maridos e por aí vai. Quem procurar e qual deve ser a abordagem nesses momentos? Obrigado. Agora a parte também do nosso lado, se a pessoa não te procura, né? Como é que você faz aí? Como é que você aborda, como o Pablo perguntou, né, doutora? Eu acho que a gente está com uma oportunidade única, apesar de todo esse problema de, né, convite, com morte, economia, tudo isso, mas a gente está com uma oportunidade única de olhar para a gente e olhar para quem está ao nosso lado, né? A gente foi colocado, muita gente está confinada na casa, bastante gente, tendo que conviver 24 horas, que é muito difícil, mas é uma oportunidade da gente rever essas relações, da gente buscar a conversa, buscar a abertura. Então, assim, se a pessoa não procurou, eu acho que, mais uma vez, o que não é fácil falar e é difícil quando a gente está vivendo tudo isso, né? Se abrir ao outro e tentar o diálogo. Eu acho que o diálogo é sempre importante, né? E procurar observar as atitudes ou falta de atitudes da pessoa, como ela está reagindo, a sorte é a gente já conhecer, ou pelo menos a gente achava que conhecia, né? A pessoa, ele se mudou, e ele até fez uma pergunta de onde procurar ajuda. Hoje, no começo da pandemia, já tinha, né, muitas instituições que oferecem terapia gratuita na área da psicanálise e outras áreas também, e aumentaram. Então, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, tem as escolas que é o SEDES, o CEP, tem muitos lugares que estão oferecendo gratuitamente justamente para o apoio na pandemia. Então, é um apoio super importante que eu acho que vale. É online, e aí as pessoas vão conseguir elaborar aquilo que a gente está passando, né? Porque a gente está vivenciando muita coisa e a gente tem que elaborar essas experiências emocionalmente, senão a gente não consegue lidar. Então, a ideia é tentar elaborar em casa, né, junto com as pessoas que estão ali, elaborar significa conversar sobre o que está sentindo, né? Ou buscar essas ajudas que tem, inclusive, bastante ajuda gratuita, ou com preços muito acessíveis. Ou, inclusive, se você está nessa questão, como o Pablo falou, de você não sabe como abordar a pessoa que está passando por isso, dando esses sinais do seu lado, você pode procurar um desses programas para contar o que está acontecendo, para te ajudarem esses profissionais a como você lida com essa pessoa, como você aborda ela, ou como você a convence de que ela tem que procurar uma ajuda. Então, todas as partes aí podem procurar uma ajuda para uma pessoa ajudar a outra. Bom, vocês lembram da Verônica Oliveira? Lá no início da live, a gente mostrou a história da Verônica.
como a doutora falou, a gente não pode, agora que a gente está quebrando tabu, a gente não pode jamais mostrar uma coisa que seja, que mistifique, né? Que deixe assim como algo bom, o suicídio, a tentativa de suicídio. Por isso que a gente escolheu a Verônica, porque ela é uma pessoa que aprendeu com a sua dor, né? Ela teve uma tentativa de tirar a vida lá em 2016 e hoje é uma pessoa super pra cima. E a gente escolheu ela também por conta disso, porque a gente sabe que é um assunto pesado, é sexta-feira, e ela é uma pessoa super pra cima. Então tem mais um vídeo dela agora, que ela conta como é que tá a vida dela, 4 anos depois, com tanta coisa que ela aprendeu, olha só. E no momento em que eu saí da minha internação psiquiátrica e tinha que dar continuidade sozinha ao meu tratamento, uma coisa que me ajudou muito foi descobrir o prazer de trabalhar numa outra profissão. Então eu deixei de trabalhar em call center, deixei o telemarketing para trabalhar fazendo faxinas, que também não é um serviço muito bem visto pela sociedade. E percebi a forma como as faxineiras eram tratadas e resolvi usar as redes sociais para me expressar e contar um pouco do meu dia a dia. Depois, com o tempo, essa plataforma que eu criei ali nas redes virou um grande espaço para debater a prestação de serviços no país e a forma como os prestadores de serviços são vistos. Gerou muitos outros trabalhos, então hoje eu trabalho fazendo palestras. Eu nunca digo para as pessoas, inclusive, que esse trabalho da faxina e das redes sociais me tirou da depressão, porque eu faço acompanhamento médico até hoje, eu cuido muito para que as pessoas entendam que se ela tem um problema, ela pode buscar ajuda e fazer com que esse assunto seja falado de uma forma mais tranquila. Então não importa se eu tô literalmente limpando, não importa se eu tô limpando a alma das pessoas ali, falando com elas pela internet, eu só quero que as pessoas entendam que tá tudo bem. Tá tudo bem, se você tem um problema físico, você busca um médico. Então, se você tem um problema sentimental ali, um problema na sua cabeça, um problema no seu coração, busca um médico. Se você tem uma tristeza que não passa, busca um médico, busca ajuda, converse com pessoas especializadas. Nem sempre o seu amigo vai ser a pessoa mais indicada para falar o que você... nem para ouvir o que você tem para dizer, mas um médico, um psicólogo, um psiquiatra sempre vai poder fazer isso de uma forma diferenciada e te ajudar. É isso. E o sorriso da Verônica encanta, né? Ela falando umas coisas difíceis e ela fica sorrindo, a gente fica sorrindo junto com ela. Ela falou né, doutora? Ela falou do Instagram, deixa eu mostrar aqui o Instagram da Verônica, que é a faxina boa que ela criou. Olha só, ela tem, olha só, quase 50 mil já seguidores, 49,3. E olha só, ela é super alegre ali, ela participou também de outros programas de televisão. E ela conta a sua história, ela tá fazendo uma faxina na vida dela. Ela tem, olha, ali embaixo, ela mostra a transformação dela, inclusive. Antes e depois. É uma nova vida, né? Ela tá fazendo faxina, como ela fala, literalmente, e na vida dela também. E doutora, para quem passou por essa situação, uma tentativa como a Verônica, ou para quem agora, neste momento, está passando por uma situação difícil, o que você tem para dizer para essa pessoa de estímulo que existe a volta por cima? E como dar essa volta por cima? Primeiro, eu quero falar uma coisa que eu achei muito legal dela, ela se livrou de preconceitos, né? Uhum. Eu acho que porque isso é uma das características que leva ao suicídio, pessoas que têm são mais rígidas, né? Rígidas, e aí significa que é rígida também ao que a sociedade exige da gente, né? Então, para dar a volta por cima, uma das coisas é essa: se livra disso que dizem que tem que ser assim, tem que ser assado. Busca em você o que para você faz sentido. E ela fez um caminho, você viu que é um caminho, né? Não é uma coisa assim de um dia para o outro, nem nada, é um caminho. E é um caminho constante, né? Um caminho que às vezes é árduo, né? Tem momentos complicados, difíceis, mas é um caminho, e o que ela fez, ela foi elaborando tudo isso, né? Aí ela viu, nossa, quanto preconceito tem dentro da história da faxina, deixa eu lidar com isso. Ela tirou também o tabu, né? Ela está tirando os tabus da vida dela e transformando isso em vivências, né? E a dor é um caminho. Quando a gente passa por momentos complicados, é uma grande oportunidade de transformação. Então, para quem está nesse momento complicado, pode enxergar como essa oportunidade de transformação, né? Sair dela e traçar e percorrer esse caminho. Só tem que ter em mente que sim, é um processo, é um caminho, não é
do dia para a noite, e a gente foi muito acostumada a soluções imediatas. Não é, mas é um caminho que pode ser muito gostoso, de muito aprendizado, de muito autoconhecimento, muita felicidade mesmo, né? Mas tem que traçar, tem que ir. Vai com fé. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua participação. Espero que nessa conversa a gente já começou a quebrar um tabu aqui também, né? De fazer um live Tire Suas Dúvidas para falar sobre Setembro Amarelo, para falar sobre suicídio, com algumas pessoas relatando as perguntas delas, as dúvidas delas sobre esse assunto e até o momento que elas estão vivendo. E lembrando, lá no início, quando a gente falou, né? Pessoas precisam de pessoas e pessoas ajudam pessoas. A gente pode salvar uma vida se a gente olha para o lado e vê que uma pessoa está pensando, pode vir a pensar em suicídio. A gente pode salvar a vida dessas pessoas oferecendo ajuda ou buscando a melhor ajuda para ela. E quebrando os tabus para todo mundo poder falar, como a Verônica falou pra gente a história dela, com aquele sorriso no rosto, quebrou o tabu de falar da história dela, quebrou o tabu de trocar, ir para uma profissão que muitas vezes as pessoas, como ela falou, né, que às vezes as pessoas subestimam, e não é nada subestimado, porque agora muita gente está na pandemia tendo que fazer faxina, viu o quanto fácil essa profissão não é, tá? Então, assim, quebrando os tabus, pelo menos a gente está começando. Se precisar de ajuda, você procura um profissional e também a gente salvou aqui para você o site do Centro de Valorização da Vida, que fez essa campanha que a gente mostrou aqui no inicinho, da Ivete Sangalo, uma das pessoas, né, das celebridades que participou, que a doutora também falou. Então você tem o chat ali, você tem o telefone que você pode fazer essa ligação, o número 188, entra nesse site, Centro de Valorização da Vida. Então, se você está precisando de alguma ajuda, ou se para você ou para alguém, eles podem te encaminhar da melhor forma possível. Pelo chat, pelo e-mail, tem um endereço ali também, ou da forma mais fácil agora na pandemia, você também pode ligar então para o número 188. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Obrigada a você. Eu que agradeço, muito bom falar abertamente assim do assunto. Muito bom. Parabéns. Obrigada, até a próxima. E olha, para você que assistiu, gostou da live, quer indicá-la para outra pessoa, ela tá salva lá no nosso canal do YouTube, tá? Band Jornalismo. Tire Suas Dúvidas, a gente vai mostrar para você o nosso canal, olha só. Lá em cima, Band Jornalismo, já aproveita, se inscreve e tá bem ali em cima, ó, Setembro Amarelo, que é a nossa live. Quando ela sair dali, você vai indo lá para baixo, aí você vai passar pelos programas, tem o especial de Band News, comentarista, Jornal da Band, programas completos, e aí, ó, tire suas dúvidas. Todas as nossas lives ficam salvas aí. Então, se você viu e de repente quer rever, quer mostrar para alguém que esteja passando por esse momento, vai lá, entra no canal do YouTube Band Jornalismo, que fica salva para sempre. É isso, gente. A gente se vê de novo na próxima semana. Beijo, bom fim de semana.